Questão número 18 é uma questão de verdadeiro ou falso. Olha só, tem aqui 3 afirmativas, você tem que saber qual é verdadeira, qual é falsa e responder aqui as opções. Agora, é claro que você sabe que nesse tipo de questão, muitas vezes você só descobrindo 2, você já consegue resolver sem saber a terceira. Sabe por quê? É porque se você tem 3 afirmativas, cada uma pode ser falsa ou verdadeira, então você tem ao todo 8 combinações possíveis. E aqui você só tem 5 opções. Então você não pode ter todas as 8 combinações possíveis aqui. Então muitas vezes só sabendo 2 já dá para você responder. Quer ver uma coisa? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui uma tabelinha. Então, digamos que você tem aqui nessas 5 linhas dessa tabelinha, essas 5 opções, e aqui vamos marcar o seguinte, ó, isso aqui é a afirmativa 1, tá em romano, né? Afirmativa 2 e afirmativa 3. Então vamos fazer o seguinte, nessa tabela aqui, vamos marcar com um pontinho onde que você tem a afirmativa verdadeira. Aqui, por exemplo, está falando apenas a afirmativa 1 é verdadeira. Então vamos deixar um pontinho preto aqui e aqui vamos deixar em branco para indicar que essas aqui seriam falsas. Da mesma forma, essa opção B ficaria assim, ó. Apenas a 2 é verdadeira, seria isso aqui. A letra C seria apenas a 3 seria verdadeira. Aqui a gente tem apenas as afirmativas 1 e 2 seriam verdadeiras e aqui as 3 seriam verdadeiras. Então, olha só. Suponha que você descubra que a 1 é verdadeira e que a 2 é falsa. Você descobriu isso, analisou matematicamente, chegou a essa conclusão. Você não olhou ainda a terceira, tá? Então, só se você tiver essas 2 informações, verdadeira ou falsa, quais dessas opções aqui serviriam? Olha, serviria essa. É claro que eu não sei ainda a terceira, tá? Essa aqui serviria porque tem verdadeiro, falso. Essa aqui não serviria porque seria falso, verdadeiro. Vamos eliminar. Aqui também as 2 primeiras são falsas e você concluiu que a primeira é verdadeira, então isso aqui você elimina. Da mesma forma, isso aqui, verdadeiro, verdadeiro, você elimina. E aqui também você tem verdadeiro, verdadeiro, você elimina. Então, por eliminação, você pode garantir, claro, se você tiver realmente acertado a primeira e a segunda, verdadeiro e falso. Você pode garantir que a resposta é a letra A, porque é a única das 5 opções que tem a primeira verdadeira e a segunda falsa. Isso independentemente da 3 ser falsa ou verdadeira. Então você consegue resolver a questão, quer dizer, marcar a letrinha certa, sem analisar todas as afirmativas. É claro que se você quiser confirmar, se você tiver tempo, é bom você fazer isso. Matematicamente é bom você fazer isso. Quer dizer, se realmente essa aqui é a única opção correta, então a 3 teria que ser falsa, né? Então, para confirmar, é bom você confirmar se essa aqui realmente é falsa. Tá, então vamos fazer de forma matematicamente correta. Vamos analisar as 3 afirmativas e vamos ver quem que é verdadeiro e quem que é falso. A número 1 está falando o seguinte: 2 números consecutivos positivos são sempre primos entre si. Será que isso está certo? Por exemplo, deixa eu ver 2 números inteiros consecutivos, positivos, né? Vamos botar aqui 15 e 16. 15 e 16... 15 e 16 são 2 números consecutivos e eles realmente são primos entre si, claro. O que são primos entre si? É quando eles não têm nenhum fator comum, né? Então, por exemplo, o 15 é 3 vezes 5. O 16 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Não tem nenhum fator comum. Então, realmente, esses aqui são primos entre si. Mas será que isso aqui é suficiente para você garantir que isso aqui vale? Olha só. Você encontrou aqui um caso que vale. Não significa que vá valer sempre. Às vezes vale nos casos e não vale em outros casos. Você tem, para se convencer disso aqui, você tem que pegar um número maior de exemplos. Seria aceitável você pegar um número maior de exemplos. Mas o correto é você provar matematicamente que isso aqui é verdade.
Ó, deixa eu pegar mais uns exemplos aqui. Que tal 24 e 25? 24 e 25 são primos entre si? Claro, porque aqui você só tem fator 5 e aqui você não tem fator 5. Então você não tem fator comum. Vamos pegar outro exemplo aqui. 48 e 49. 48 e 49, sim, eles são primos entre si, porque aqui você só tem fator 7. E aqui você tem outros fatores, não tem o fator 7, né? Então, assim, parece que isso aqui é verdade. Você poderia até se arriscar a dizer que isso aqui é verdadeiro. Mas o jeito matematicamente correto de fazer isso é o seguinte. O que são números primos entre si? Eles são primos entre si quando o MDC deles é igual a 1. Porque o MDC não é o produto dos fatores comuns? Tá, então se eles são primos entre si, eles não têm fatores comuns e o MDC é igual a 1. É a mesma coisa. Falar que o MDC é igual a 1 é a mesma coisa que falar que eles são primos entre si. Agora deixa eu chamar a atenção de um fato interessante que muitas vezes a gente não percebe, tá? Quando você tem dois números A e B quaisquer, dois números inteiros positivos, tá? A diferença entre eles, vamos fazer aqui A menos B, considerando o A maior para não ficar negativo, tá? Se não fosse, você faria B menos A, mas vamos considerar o A maior do que B. Essa diferença deles é sempre um múltiplo do MDC entre eles. A diferença entre os números é sempre o múltiplo do MDC. Quer ver por quê? Vamos pegar um exemplo aqui, só para mostrar isso. Vamos pegar dois números aqui, 18 e 30. 18 e 30 são dois números positivos. Quanto que é o MDC entre eles? O MDC entre eles é 6. Claro que você sabe calcular isso, né? A diferença entre eles é 30 menos 18, que dá 12. Então a gente vê que essa diferença é um múltiplo do MDC entre eles. Agora, por que isso aqui vale? Digamos que você tenha lá os seus dois números A e B e vai calcular o MDC, né? Aí você vai encontrando fatores comuns e encontrou um fator comum aqui. Aí você vai dividir o A por esse fator comum que você achou e vai dividir o B também. Aí digamos que você encontrou um outro fator comum. Aí você dividiu o A e o B por esse fator comum, encontrou outros números aqui. E encontrou outro fator comum e outro fator comum e foi dividindo, até que chega uma hora que não tem mais fatores comuns, tá? Você ficou aqui com um resultado X e um resultado Y. E digamos que você não consiga mais encontrar fatores comuns aqui no X e o Y. Não dá mais por 2, nem por 3, nem por ninguém. Então isso significa que você terminou aqui o cálculo do MDC. O MDC é esse produto aqui, ó. Vamos chamar de D, o produto desses fatores. Bom, você pode escrever que esse X aqui é quem? O X é o A dividido por D. Você foi dividindo, né? O A por esses fatores daqui, aí você chegou até X. Se você pegar o X e multiplicar por esses fatores, você vai encontrar o A. Ou seja, o A é a mesma coisa que esse D vezes o X. O X multiplicado por D vai dar A. Isso aqui é o MDC, tá? D não é diferença não. D é o MDC aqui que eu estou representando pela letra D. A mesma coisa vai valer para o B. O B, ele vai ser igual ao MDC vezes Y. Se você for calcular A menos B, o A menos B vai valer quanto? Isso menos isso. Vai ficar dx menos dy. Você pode colocar D em evidência, né? E aqui vai ficar D que multiplica x menos y. Então, olha só. Isso aqui mostra que a diferença entre dois números é sempre um múltiplo do seu MDC. Claro, porque x e y são números inteiros. A diferença entre eles vai ser um inteiro. Então, você mostra que é um múltiplo do MDC. Agora, aqui ele está falando de dois números consecutivos. Se esses números A e B forem consecutivos, você pode chamar o A de N e o B de N mais 1. São seus dois números inteiros consecutivos, certo? A diferença entre eles, quanto que é a diferença entre eles? É 1.
E eu acabei de mostrar que a diferença entre dois números é sempre um múltiplo do MDC. Então, o MDC vezes alguma coisa. Ora, se você tem aqui um número inteiro, outro número inteiro, o produto desses números inteiros vale 1. A única forma é se você tiver 1 vezes 1. Não tem outra forma de você pegar dois números inteiros, multiplicar e dar o resultado 1. É 1 porque são números consecutivos, né? A diferença entre eles é 1. Então daqui a gente conclui que o MDC entre eles vale 1. E é claro que isso aqui vale 1 também, né? A diferença entre eles vale 1. Então fica mostrado que quando você tem dois números inteiros consecutivos, a diferença entre eles é 1. Então o MDC obrigatoriamente vai ser 1. Ou seja, eles são primos entre si. Então, quando você pega dois números inteiros consecutivos quaisquer, positivos, né? Você vai ter o MDC entre eles valendo 1, obrigatoriamente. Então, por isso que isso aqui é verdadeiro. A afirmativa 2 está falando o seguinte: se um número inteiro x é múltiplo de y, todo mundo inteiro, né? Então, x é múltiplo de y. E x é múltiplo de z, x é múltiplo. Então, x é múltiplo do inteiro y vezes z. Então, ele está falando que se o número é múltiplo de 1, e se ele também é múltiplo de outro número, então ele vai ser múltiplo desse produto aqui. Será que isso está certo? Olha, se você for testar, você pode de vez em quando encontrar isso aqui como se fosse verdadeiro. Esse negócio de ficar testando nem sempre dá certo. Por exemplo, você pode colocar assim: 90 é múltiplo de 6. É verdade. 90 é múltiplo de 10. É, realmente 90 é múltiplo de 10. Mas 90 é múltiplo do produto deles? 90 é múltiplo de 60? Claro que não, isso aqui está errado. Então, você tem que usar lógica para resolver isso aqui. Quando você faz um teste e o teste dá certo, não quer dizer que vai dar certo sempre. Agora, quando você faz um teste e ele dá errado, quer dizer que aquilo que você está falando não é sempre verdadeiro. Você não pode afirmar aquilo. É uma questão de lógica, né? Quer ver? Dependendo dos números que eu pegue aqui, eu podia ser que eu ficasse achando que vale para sempre. Por exemplo, 90 é múltiplo de 5. E 90 é múltiplo de 6. E 90 é múltiplo de 5 vezes 6, que é 30. Aqui dá certo, mas aqui não dá certo. Então, quando você está fazendo uma afirmativa, você, para dizer que ela é verdadeira, você tem que mostrar que ela é sempre verdadeira. Não basta ser verdadeira de vez em quando. É claro que se você testa uma vez, duas vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes e sempre dando certo, você vai ficar desconfiado que ela é verdadeira, mas nem sempre, tá? Na verdade, a afirmação correta é a seguinte: quando você tem um número que é múltiplo simultaneamente de dois outros números, você não pode dizer que x é múltiplo do produto. O certo é dizer que x é múltiplo do MMC entre eles. Como é que a gente mostraria isso? É porque se o x é múltiplo de y e z, o x é um múltiplo comum, né? X é múltiplo comum entre eles. Só isso que você pode afirmar. E é claro que se ele é múltiplo comum, ele é múltiplo do MMC, né? Porque o MMC é o menor múltiplo comum. O x pode ser um múltiplo comum que não é o menor, que pode ser um outro maior, né? Como é que a gente poderia visualizar isso? Vamos considerar que o x é um produto de vários fatores. Eu vou colocar aqui nesse conjunto, esses pontinhos aqui, representando os fatores do número x. Tá,
Você para falar que o x é múltiplo de y, quer dizer que o y tem que estar aqui dentro. Ou seja, o y ele usa alguns dos fatores de x. Então isso aqui, esse conjunto, digamos que eu esteja representando aqui o conjunto dos fatores de y. Agora ele fala também que x é múltiplo de z, quer dizer que os fatores de z também estão aqui dentro. Então digamos que esses aqui sejam os fatores de z. Então, digamos que esses pontos verdes aqui são os fatores de z. Tá, então eu tô obedecendo o que ele fala aqui. O x é múltiplo de y porque o x engloba todos os fatores de y e tem outros fatores a mais. A mesma coisa, x é múltiplo de z porque ele engloba todos os fatores de z. Agora o problema é essa repetição aqui, né? Se você multiplicar y por z, esse fator aqui vai aparecer duas vezes no produto e ele não tem duas vezes. Quer dizer, o x não tem duas vezes esse fator, ele só tem uma. Mas quando você multiplica, ele aparece dobrado. Então você não pode dizer que o x é múltiplo do produto y vezes z, porque aí esses fatores aqui estariam aparecendo repetidos. E você não pode garantir que você vai ter esses fatores. Um jeito certo de ver isso é se você tivesse assim. Digamos que o teu x seja 30, tá? É o produto de 2, 3 e 5. Você pode ter o seu y, por exemplo, sendo isso aqui, ó, y. O y seria 6, né? Seria 2 vezes 3. E o teu z, digamos que ele seja 10. Z. São os fatores 2 e 5. Então, esse caso aqui ilustra isso que eu estou falando. O x é múltiplo de y porque ele tem os fatores de y aqui, 2 e 3. O x é múltiplo de z porque ele tem os fatores de z, 2 e 5. Agora, se você multiplicar y vezes z, esse fator 2 vai aparecer duas vezes. E o x não tem o fator 2 duas vezes, só tem uma vez. Então você não pode afirmar que o x é múltiplo de y vezes z. Claro, ele é múltiplo do MMC. O que é o MMC aqui nesse caso? O MMC é a união de todos esses fatores que você tem aqui. O MMC aqui seria 3 vezes 2 vezes 5. Então essa afirmativa 2 é o quê? Falsa. E isso já é suficiente para a gente responder a questão. Eu tenho a primeira verdadeira e a segunda falsa. A única opção que tem a primeira verdadeira e a segunda falsa é essa aqui, ó. A primeira verdadeira e a segunda falsa. As outras não tem. Então você poderia responder até sem olhar para a terceira. Mas vamos olhar a terceira aqui só para confirmar, né? A terceira tem que ser falsa. Vamos ver isso. Agora, essa terceira aqui é falsa ou verdadeira? Vamos ver o que ele está falando. A igualdade 1 sobre A mais 1 sobre B é igual a 2 sobre A mais B. É possível no campo dos reais. Vamos escrever isso aqui. 1 sobre A mais 1 sobre B é igual a 2 sobre A mais B. É possível no campo dos reais? Vamos ver se isso aqui é possível. Porque às vezes você coloca uma igualdade dessa, desenvolve, e você chega numa coisa que não dá, né? Por exemplo, um quadrado igual a um número negativo. Não pode, né? Seria um caso em que isso aqui não dá. Vamos ver, o que a gente faz com essa expressão aqui? Eu posso reduzir todo mundo ao mesmo denominador? Claro. Posso eliminar os denominadores? Sim. Observe que o A não pode ser zero, nem o B pode ser zero, senão não tem nem sentido falar nisso aqui, né? Então está implícito que o A não vale zero e que o B não vale zero. Então o A é diferente de zero e o B é diferente de zero. Quem é o MMC entre esses denominadores aqui? O MMC entre A, B e A mais B é o produto deles. Vai ser A vezes B vezes A mais B. Então, para operar essas três frações algébricas aqui, aqui vai por B vezes A mais B. Ih, rapaz, deixa eu fazer aqui para ter mais espaço. Ó, aqui vai por B, que multiplica A mais B. Aqui vai por A, que multiplica A mais B, e aqui vai por AB.
E aí vão ficar todas as três com denominadores iguais, e aí você pode eliminar esses denominadores. Porque isso aqui é uma igualdade. Quando você tem uma igualdade, uma equação, você pode eliminar denominadores. Com a inequação, você não pode eliminar denominadores, senão você erra a questão. Já eliminando os denominadores, isso aqui vai ficar 1 vezes b, que multiplica a mais b. Isso vai ficar ab mais b ao quadrado, né? Desenvolvendo isso aqui, distribuindo e multiplicando por 1, vai ficar isso aqui. Aqui vai ficar a vezes a mais b, vezes 1. Isso aqui vai ficar ao quadrado mais ab. Igual, isso aqui vai ficar 2 vezes ab. 2 vezes ab. Bom, agora você vai ter AB mais AB, vai ficar 2AB. E aí vai cortar com esse 2AB aqui. Quem sobrou? A2 mais B2. Você então ficou com isso aqui. A2 mais B2 é igual a 0. O que a gente pode concluir disso aqui? A2 mais B2 é igual a 0. Quando é que a soma de 2 quadrados dá 0? Claro que eu estou falando de números reais, né? A única forma de você ter a soma de 2 quadrados valendo 0 é quando ambos são 0. Ou seja, você conclui que o A vale 0 e que o B vale 0. Acontece que a gente já tinha visto lá no início que o A e B não podem ser 0. Por quê? Porque eles estão nesses denominadores aqui. Logo, a tua solução é inconsistente. Você não pode ter isso aqui acontecendo. Então, isso aqui é impossível. Você não pode ter isso aqui valendo para quaisquer números A e B. Não tem números A e B que você vai colocar aqui e isso aqui vai ser igual. Então, essa igualdade aqui é possível no campo dos reais? Não, isso aqui é falso. A 3 é falsa. Realmente, a 3 é falsa, ó. Isso aqui confirma que a resposta correta realmente é a letra A. Você tem verdadeiro, falso, falso. Olha aqui, apenas a afirmativa 1 é verdadeira. Resposta correta, letra A de alfa.